Os revoltosos só foram se encontrar com as tropas de Kerensky às 6 da tarde, com 300 soldados de frente ao 10º Regimento de Infantaria, no outro lado da fronteira. No final do dia, Mourão chegou em Paraibuna para, junto com Muricy, conversar com Kerensky. Durante sua conversa, Mourão percebeu a intenção de Kerensky de apenas atrasar as suas tropas, dando apenas 2 horas para ele abrir a estrada, dando, na sua frente, a ordem para as artilharias ficarem em posição. Mas a artilharia não tinha como abrir fogo, porque isso botaria suas tropas em perigo. A ideia era apenas causar uma pressão psicológica em Kerensky e seu batalhão. Muricy planejou que na manhã, a artilharia daria 2 tiros na pedreira para avisar Kerensky que avançaria. E para evitar um conflito, poderia aderir ou sair do caminho. Enquanto o 10º Regimento de Infantaria avançaria rapidamente, o 11º, apoiados pelos tanques do 4º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, travaria um engajamento, indo pela estrada que ia de Além Paraíba até Areal. De lá seguiriam até Petrópolis no Rio, ou seriam derrotados pelo batalhão de Kerensky. O comando dos revoltosos estava impaciente com o bloqueio, mas na manhã do dia da operação, o batalhão de caçadores tinha simplesmente desaparecido. O que tinha acontecido era que grande parte das forças de Kerensky tinham sido convencidas a se juntarem à revolta, deixando o batalhão enfraquecido e obrigado a recuarem, deixando a estrada livre. Muricy suspendeu a operação e daí fez sua salva de canhões e avançou com a velocidade total. O restante do batalhão apenas iria retornar ao Rio, em Petrópolis, às 5h30 da tarde. Antes de voltar para Juiz de Fora, Mourão foi avisado por engenheiros que vinham do Rio que o 1º Regimento de Infantaria do Coronel Raimundo estava vindo para se aderir ao destacamento Tiradentes. Muricy seguiu com suas tropas em um carro Aero Willys, indo com uma bandeira branca para incorporar o 1º Regimento de Infantaria e talvez prender Cunha Mello se estivesse ali. Raimundo desceu de um jipe em Comendador Levi Gasparian, entregando assim o 1º Regimento, virando parte da retaguarda do destacamento Tiradentes. Com a adesão do 1º Regimento, a balança começou a pender para os revoltosos, abrindo espaço da possibilidade de outras tropas aderirem a eles. Quando Mourão voltou para Juiz de Fora, recebeu a notícia que o 2º Exército, em São Paulo, estava ao seu lado, marchando para o Rio, aliviando muito a barra dos revoltosos. Mourão sabia das dificuldades logísticas que o alargamento do destacamento traria, mas o maior problema foi que, junto com o 1º Regimento de Infantaria, tinha o 2º grupo do 1º Regimento de Obuses. Seu comandante, o tenente-coronel Raimundo Nonato, não queria aderir à revolta, apenas recuar. Muricy sabia que mesmo que esse grupo recuasse e não atacasse suas tropas, eles conseguiriam informar os legalistas sobre a situação, o que seria inaceitável. Quando se encontrou com o Nonato, Muricy ficou extremamente irritado e prendeu o tenente-coronel. Logo depois disso, viaturas foram bloquear as passagens. O resultado foi a adesão da 4ª Bateria, enquanto a 6ª tinha escapado, cumprindo a última ordem do comandante, retornar ao quartel do Rio de Janeiro. Quando eles chegaram em Petrópolis, os cidadãos, achando que eram os mineiros revoltosos, começaram a aplaudir como se tivessem ganhado uma guerra. Mesmo que as forças estivessem desequilibradas, o próximo grande obstáculo do destacamento Tiradentes seria em 3 rios, atravessar o rio Paraíba do Sul. Enquanto suas tropas avançavam, a maior preocupação deles era o combustível. Então, caminhões de gasolina que passavam por perto eram requisitados por eles, sendo integrados à coluna. Os motoristas recebiam um documento que depois serviria para dar o pagamento. Sem notícias do 1º Exército a oeste, do 2º Exército em São Paulo ou da ESA, o flanco oeste de 3 rios estava aberto, sendo enviado para cuidar do local o 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e uma companhia de 2 caminhões antitanque. A ameaça que vinha daquela direção era o 2º Batalhão de Carros de Combate, em Valença, e o Batalhão de Infantaria Blindado, em Barra Mansa, ou até algo vindo de São Paulo. O destacamento teve o seu primeiro contato com o inimigo às 11. Um jipe se aproximou da ponte e, quando viu os revoltosos, deu meia volta indo em direção para Areal. Às 4 da manhã, Areal estava em um completo cenário de guerra. A população tinha se escondido em lugares mais distantes da cidade ou ido para a igreja. Enquanto isso, as forças legalistas ocuparam o posto, fazendo de lá o seu QG.
enquanto montaram sua defesa neste posto, nas estradas, no centro e nos morros. Também colocaram bombas na ponte sobre o rio Piabanha, prontos para detonarem. Ali havia a maior chance de uma batalha sangrenta acontecer e até, por consequência, causar uma guerra civil no país. Cunha Mello ainda queria lutar. Apenas restavam para ele na cidade o 2º Regimento, a artilharia do 1º Grupo do 1º Regimento de Obuses e a companhia do 1º Batalhão de Engenharia. Já o 3º Regimento de Infantaria subiu o morro a ônibus. Com uma força inferior, não havia condições de uma ofensiva vinda dos legalistas, mas havia vantagem de estar em um bom terreno defensivo. Mas Muricy estava aliviado pela sua vantagem numérica e política, já que as tropas poderiam se juntar à coluna. Também, a posição que os legalistas estavam não era tão boa na sua opinião, já que ele achava uma defesa entre Areal e Petrópolis melhor do que uma entre Areal e Três Rios. Segundo Muricy, ele não poderia fazer um choque real em campo aberto. Ele precisava de uma ação surpresa. Tomaria vantagem dos legalistas não terem tempo de se firmarem no terreno, e também da possibilidade das tropas não quererem lutar pelo governo. Na frente iria o 11º Regimento, reforçado, junto com o grupo de obuses, que iriam na frente para atacar o 2º Regimento. Mesmo sem ordem, o tempo seria a prioridade, sendo planejado este ataque ao meio-dia. No começo da revolta, na cidade do Rio de Janeiro, o governo tinha o controle da situação. João Goulart tinha o apoio do Batalhão de Guardas, do Almirante Aragão e a Polícia do Exército. Quando o Castelo Branco fracassou em parar a revolta em Minas e não conseguiu falar com os paulistas, foi ao Estado-Maior do Exército coordenar a situação por telefonemas, também recebendo Costa e Silva. Por estar em um lugar extremamente arriscado, receberam reforço do comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, enquanto os legalistas cercaram um prédio com tanques e a polícia do exército. Pela sorte de Castelo Branco e Costa e Silva, os dois conseguiram sair de lá sem serem pegos. Eles conseguiram mais apoio no dia 1, quando a fortaleza de São João e o forte de Copacabana se juntou a eles. Já Carlos Lacerda, governador do estado de Guanabara, tinha se encastelado no Palácio de Guanabara, com a polícia militar e alguns outros voluntários. Aragão, ao longo do dia 31 e 1, planejava em atacar Lacerda, mas não tinha a ordem para fazer isto. Na manhã do dia 1, Âncora recomendou ao presidente que saísse do Rio, já que suas forças não conseguiriam conter a revolta, enquanto o ministro da guerra se demitiu, depois de Jango negar se romper com a esquerda. Segundo ele, estava pulando do barco antes do naufrágio. Voltando para Três Rios, quando Cunha Mello soube na notícia que Jango tinha saído do Rio de Janeiro, pelo general Assis Brasil, chefe do gabinete militar do presidente, perguntou o que deveria fazer, e recebeu a resposta que poderia fazer o que quisesse. Sua missão tinha terminado. Assim, ele percebeu que estava defendendo um governo quase deposto. Depois disso, mandou as tropas abrirem o caminho para o destacamento Tiradentes. Com a partida do presidente e sob a recomendação de Costa e Silva, Âncora decidiu conversar com Cruel, que estava no comando do 2º Exército. Cruel aceitou o pedido, contanto que fosse no seu território, ou seja, em Agulhas Negras, na Amã. Quando Âncora chegou lá, estava detonado, causada pela sua crise de asma, mas mesmo assim foi recebido a cornetas, de forma honrosa, por Médici. Quando Cruel chegou às 6 horas da tarde, não tinha o que negociar, e Âncora rendeu o 1º Exército. Em Areal, Muricy anunciou o acordo. Eles tinham finalmente ganhado. Em Brasília, no início da revolta, os legalistas também tinham controle da situação. Com as forças legalistas sob o comando do general Nicolau Fico, a oposição não tinha condições de conduzir um impeachment do presidente, e os governistas já planejavam em formar uma milícia. Mesmo assim, a situação para Jango não estava boa por lá. Os revoltosos que estavam vindo do Mato Grosso já estavam no estado de Goiás, e em Minas, os revoltosos também estavam vindo. Com a queda do 1º Exército, as principais resistências legalistas perto desistiram, com os mineiros e mato-grossenses chegando em Brasília no dia 2. Goulart pensou em resistir, mas mudou de ideia e avisou a Porto Alegre que iria para lá. Um pouco depois disso, um congresso declarou o cargo de presidente vago, e assim, o presidente da Câmara assumiria o cargo. Em Porto Alegre, Goulart se reuniu com Brizola e vários generais legalistas. Enquanto alguns oficiais como Floriano da Silva e Otomar Soares diziam para Jango desistir da luta,
Outros, como Ladário e Brizola, acreditavam que uma resistência ainda era possível. Jango instalou seu novo governo em São Borja, no Rio Grande do Sul. Os outros oficiais achavam uma loucura a ideia de Ladário de continuar lutando, mas as coisas acabariam no dia 4, quando Jango desistiu de resistir e pegou um voo para o Uruguai, dando fim no conflito.